Neste vídeo mostrarei como vetorizar um porta-retratos passo a passo. Um modelo muito requisitado aí pelos grupos, bem conhecido como porta-retrato ABC. A primeira coisa é definir qual o tamanho da foto desejada para o porta-retrato. No caso aqui estarei utilizando uma foto como referência, aí, uma foto de 10 por 15, em formato de retrato mesmo, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é reduzir essa referência em 4 milímetros, tanto na altura quanto na largura. Então aqui ficará com 96 milímetros e aqui com 146 milímetros. Feito isso, vou aplicar um contorno externo de aproximadamente aqui uns 20 milímetros, que eu acho que está um contorno legal. Vou separar esse contorno aqui, fazer uma cópia dele, deixar aqui para o lado que eu estarei precisando posteriormente. Vou movimentar um valor aqui conhecido para ficar mais fácil, mais 200 milímetros. Aqui eu já vou fazer uma combinação das duas geometrias. Vou criar dois pontos de encaixe aqui, considerando que eu vou utilizar uma base com 6 milímetros de altura, duas peças de 3 milímetros na verdade. Então aqui eu vou colocar 30 milímetros de comprimento por 6 de altura. Jogar 15 milímetros para dentro, fazer uma cópia aqui para o lado oposto. Menos 15 milímetros também. Aqui eu já farei uma cópia dessa referência, que ela vai servir para a base. E aqui eu faço a união delas assim. Aplicar um chanfro na quina aqui de 1 milímetro, só para dar uma quebradinha no canto ali, facilitar a entrada, ficar um acabamentinho legal, tá? Aqui eu já vou diminuir a espessura para 3 milímetros. E a largura também eu costumo reduzir 2 décimos. Na verdade, 2,9 na largura, desculpa. E reduzo 2 décimos no comprimento. Então aqui fica 29,8. Eu costumo fazer dessa forma para na hora de realizar o encaixe, ficar um encaixe bem justo. Aqui eu já faço a combinação das geometrias para não ter perigo de movimentar e ficar fora de posição sem querer. E utilizando a largura aqui do porta-retrato como referência, eu vou abrir um retângulo que ele me servirá como a base. Então aqui eu só defino a largura dele. Vou deixar aqui com 40 de largura. Vou fazer o alinhamento dele aqui na altura, dessa forma, aplicar um raio de acabamento de uns 5 milímetros, tá legal. Aqui eu já faço uma cópia dessa geometria aqui para baixo. Vou combinar a anterior. Essa aqui será uma das bases, né? Como eu falei, vai ser uma base dupla. E aqui eu vou aplicar um contorno externo de 8 milímetros, que será a segunda base. Separar o contorno, vou deletar primeiro de referência e combinar aqui dessa forma. Então, por exemplo, eu terei uma base maior azul e uma menor azul clara. E aí elas ficarão dessa forma. Eu gosto de fazer peças assim com sobreposição, que eu acho que dá um destaque legal. Então a ideia dessa base dupla seria essa. Já deixo as peças aqui alinhadas, bem próximas, para depois posicionar na hora de executar o corte delas. Bom, aqui vamos para alguns detalhes com relação à estrutura base aqui do porta-retrato. Esse retângulo que eu fiz uma cópia dele aqui ao lado, eu costumo utilizar como fundo do porta-retrato. Então aqui eu crio um diâmetro, eu faço o alinhamento dele aqui pelo centro. Aqui a posição fica a critério de cada um. Isso aqui é só um recorte para auxiliar ali na hora de estar removendo a foto do porta-retrato, tá? E agora eu tenho um pequeno macete que eu costumo utilizar para posicionar a foto nesse porta-retrato. Tem algumas pessoas que fazem com foto coladas, eu não gosto dessa forma. Eu prefiro estar utilizando um fundo e um espaçador que fica entre a moldura e o fundo para você poder colocar e retirar a foto sem a necessidade de cola. Então isso eu crio da seguinte forma. Utilizando a ferramenta retângulo, vou utilizar a própria geometria aqui do porta-retrato
abrindo o retângulo dessa forma, que é o comprimento que eu desejo, e a largura aqui eu vou redefinir com 10 milímetros. Vou dar a cor vermelha aqui para ele. E eu vou posicionar ele dessa forma aqui, ó. Utilizando a moldura como referência, como eu tenho uma foto ali de 10 centímetros de largura, eu vou movimentar ele para dentro menos 2 milímetros. Vocês lembram que no início eu criei essa parte interna da moldura com menos 4 milímetros, tanto na altura quanto na largura, que era justamente para poder prever o espaço para colocar esse espaçador aqui. Então faço uma cópia dele, coloco ele para o lado de lá e movimento também mais 2 milímetros ali para dar um espaço. Então se eu fizer a medição aqui entre um espaçador e outro, eu tenho a medida ali de 100 milímetros, que é referente à minha foto que estará sendo utilizada. E o mesmo eu faço aqui na parte de baixo. Abrir um retângulo aqui, utilizando como referência a própria geometria, redimensionar aqui para 10 milímetros e também reposicionar ele. Então, os espaçadores eles ficarão dessa forma. Agora eu transfiro eles para o lado de cá, né, nessa outra geometria que servirá de fundo, para criar uma referência de onde eu devo colar esses espaçadores. Então eu vou movimentar ali o mesmo valor que eu movimentei a geometria aqui, do fundo, né, do meu porta-retrato. E aqui eu posso cortar uma parte desses espaçadores, eu só preciso de uma referência na parte de cima ali, né, e de baixo desses que ficam na vertical, e também outra referência aqui desse que fica na horizontal, para estar colando eles ali depois. Então aqui eu corto dessa forma, porque eu só preciso que a máquina faça essa gravação das extremidades ali, para depois eu utilizar como referência para a colagem dos espaçadores. Esses espaçadores eu costumo cortar eles com EVA de 2 milímetros, ou então papel Paraná de 1 milímetro. 1 milímetro eu acho que é o ideal para esse tipo de peça, tá bom? Agora vamos para a parte de incrementar esse porta-retrato. Aqui eu vou criar as letras A, B e C, uma medida aleatória mesmo. Vou selecionar uma outra fonte, uma fonte que normalmente é utilizada para esse porta-retrato, que é a fonte Cooper. Vou aumentar um pouco as letras aqui. Agora vou converter em curvas, separar as curvas, tirar o preenchimento, deixar só o contorno. Aqui eu faço o agrupamento delas separadas dessa forma. E vou posicionar aqui de uma forma meio que aleatória na lateral esquerda. Vou trazer aqui para baixo. Agora que eu vou fazer uma leve rotação aqui na letra C, na letra B e na letra A também. Rotações ali em sentidos opostos. Aqui eu farei uma cópia dessas letras. Vou movimentar aqui para o lado um valor conhecido também de menos 100 milímetros. Agora eu vou aplicar um contorno nessas geometrias, que vai dar um efeito bem bacana depois quando eu sobrepor as letras. Vou aplicar um contorno aqui de 4 milímetros, eu acho que está legal. Vou separar os contornos. Agora sim, deletando as letras. Aqui eu vou separar a curva também para deletar esse pontinho. Vou selecionar as geometrias mais a moldura e vou aqui soldar tudo. E ele ficou dessa forma. Aqui eu posso deletar essas geometrias aqui. Eu quero que ele fique maciço sem esse furo. Assim. Ok. E agora eu vou jogar as letras de volta ali mais 100 milímetros. Um outro detalhe aqui que eu gosto de fazer, que serve como uma referência para a colagem dessas letras aí de uma forma legal. Vou fazer uma cópia delas aqui, que eu já posso deixar ao lado, que não tem mais utilidade, né, elas aqui em cima. Eu vou separar essas curvas das letras, deletar aqui o miolo delas.
Vou selecionar as três, combinar, e agora eu aplico um contorno interno ali de 5 décimos. Isso daí vai servir como referência para poder colar as letras posteriormente o mais preciso possível. Aqui também eu não costumo deixar toda a geometria dessa forma para ser gravada, porque eu acho que é um desperdício de tempo ali na máquina. Então eu vou criar aqui algumas linhas para cortar alguma parte ali das letras, que eu só preciso de alguns pontos de referência para realizar essa colagem. Então eu faço dessa forma assim, porque também o trabalho na hora de gravação acaba sendo um pouco mais reduzido. Então ficaria dessa forma aqui. Agora eu quero dar uma incrementada um pouquinho mais. Eu vou pegar aqui um vetor que eu já tenho pronto de um diploma e vou trazer para essa peça aqui. E vou reduzir um pouco. Eu quero colocar ele bem no cantinho aqui e vou reduzir um pouco a dimensão dele. Vamos colocar aqui 30 milímetros para ver como fica. Essa medida acho que está legal. Então quero colocar ele nesse ponto aqui. Vou fazer uma cópia dessa geometria. Vou movimentar aqui para baixo, menos 50 milímetros, só para sair ali de cima. E aqui eu vou aplicar um contorno externo nessa geometria. Como ele tem um preenchimento, deixa eu tirar o preenchimento, porque o contorno acabou saindo com preenchimento também. Então eu vou remover o preenchimento. E agora sim, eu vou aplicar um contorno externo de 3 milímetros. 3 eu acho que é muito. Que aqui eu pretendo que isso aqui seja apenas uma gravação, né? Então, acho que 2 milímetros acho que está legal. Vamos deixar assim. Vou separar aqui o contorno. Eu já posso deletar a referência. Vou separar aqui novamente as curvas para deletar essa parte interna. E aqui eu posso novamente realizar a solda desses elementos ou então cortar dessa forma aqui. Porque se eu soldar, tem algumas geometrias ali que eu teria que apagar novamente. Então, vou fazer um pouquinho diferente aí para vocês aprenderem também uma outra ferramenta. Então, faço dessa forma, seleciono as geometrias e aplico unir curvas. Isso aqui vai ali para cima, mais 50 milímetros novamente. Aplicar a cor vermelha, que será gravada. Então, no nosso porta-retrato ficaria dessa forma aqui. Está praticamente pronto, eu posso fazer o alinhamento das geometrias aqui, mais ou menos, tá? Aí depois fica a critério de cada um estar organizando melhor a disposição das geometrias. Então está praticamente pronto o vetor. Eu costumo também fazer uma cópia aqui para aplicar uma arte aqui, só para ter uma referência para o meu cliente de como ficaria a peça depois de pronto. Então, vou dar uma cor cinza ali, uma cor neutra. Aqui seria a gravação, tá? E vamos fazer uma cópia aqui. Aplicar cores diferentes para essa peça, para as letras. E agora vou posicionar aqui mais ou menos em cima da referência, até cobrir a referência. Só para poder gerar uma arte que me servirá como uma referência no caso de precisar mostrar para um cliente sem que eu tenha a necessidade de produzir a peça. Então eu posso mostrar a arte para ele que ele terá uma ideia bacana de como ficará a peça. Aqui com a tecla Print Screen eu faço uma cópia da tela. Recorto ela aqui. Normalmente eu costumo redimensionar para deixar uma medida legal. Deleto isso aqui. E está pronto o nosso porta-retrato. Aqui também eu costumo colocar uma indicação aqui de que isso deve ser cortado com material de 1 ou 2 milímetros. E agora sim, está pronto o nosso vetor. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e se desejar receber vetores como esse e muitos outros, basta acessar nosso grupo de WhatsApp através do link na descrição.
Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.